Hoje eu decidi trazer uma polêmica aqui pro canal, porque as coisas estavam muito quietas. Eu acho que nem tanto é uma polêmica, mas é um assunto que é pouco tratado na comunidade de escrita em geral. Quer dizer que o power scaling importa. Primeiro vamos explicar o que é o power scaling. O power scaling é você comparar os poderes dos personagens e analisar se as batalhas foram coerentes de acordo com o que a história apresentou. E essas comunidades fazem comparações com personagens dentro das suas obras ou então de outras obras. É interessante, mas elas às vezes exageram e começam a discutir sobre isso. Mas eu não estou falando sobre isso. O que eu estou falando é fazer com que as suas lutas tenham coerência é uma coisa muito importante e muito subestimada na comunidade de escritores em geral. Depois que o Stan Lee disse aquela famigerada frase "ganha quem o autor quiser", muitos autores acharam que isso significa que você pode fazer o que você quiser com a sua história e colocar com que qualquer personagem ganhe. Você pode, mas não deveria ser o certo a se fazer. Porque pensa comigo, se em uma história de mistério, eu quero que o mistério ele faça sentido. Se eu quero que uma história sobre política, eu quero que a política faça sentido, por que que uma história de luta eu não vou querer a mesma coisa? Muitas pessoas consideram como se a luta das histórias elas fosse um aspecto secundário delas, como se mistério fosse algo mais importante do que as lutas, ou então que a política de alguma história fosse mais importante que a luta em outras histórias. Mas isso seria dizer que as histórias elas têm um padrão a se seguir e que elas têm que cumprir os mesmos requisitos. Não importa o gênero que elas estão, não importa o público-alvo. Todas elas têm que fazer a mesma coisa. E eu não vejo problema nenhum em escrever uma história simples, desde que o seu objetivo seja outro, como por exemplo fazer boas lutas em um filme, uma série. Mas quando você tem uma história simples e as suas lutas não fazem sentido, se a sua história deveria ter o foco de lutas, então você está escrevendo uma história só ruim. Se a sua história não consegue atingir um nível satisfatório no aspecto que ela se propõe, como por exemplo uma história de luta, uma história de política, uma história de mistério, então a sua história falhou com a sua audiência. E é muito provável que os seus leitores não vão voltar a ler os seus livros, que a sua audiência não vai escolher a sua história outra vez. Eu fiz esse vídeo mais para expor uma opinião mesmo, do que ensinar alguma coisa, mas eu espero que a minha mensagem tenha sido clara. Não, Power Scaling não é inútil, que nem algumas comunidades dizem. Algumas comunidades dizem que não faz sentido, que é perda de tempo. Mas quando alguém resolve discutir sobre determinado personagem ser bem escrito ou não, as pessoas falam que é uma discussão válida. Às vezes as histórias elas não têm o objetivo de fazer personagens profundos, de fato. Nem todas elas têm o seu objetivo e essa obrigação. É claro, existem sempre as exceções que são histórias fora da curva que conseguem fazer várias funções com excelência, mas não é a regra. Então, quando você for escrever, tenha em mente que a sua audiência ela tem uma expectativa em relação à sua história, seja com o que você prometeu ou com o que ela está pensando. Não tem como controlar o que a sua audiência pensa, mas tem como controlar o que você promete. E como que você faz uma promessa na sua história? Uma pessoa ela consegue enxergar uma promessa desde a capa do seu livro, desde o título da sua história, ela consegue ter uma ideia sobre o como que vai ser a sua história. Duvida? Então vamos fazer um teste aqui bem rápido. Eu vou te dar 2 títulos e eu quero que você diga qual deles que tem o objetivo de ter uma história mais profunda. E qual que tem o objetivo de ser uma história mais humorística. Primeiro, meu colega de quarto é uma entidade cósmica Lovecraftiana. Ou segundo, me disseram que eu te amava. Se te contassem os títulos dessas 2 histórias, o que você pensaria sobre ela? Já deixa nos comentários a conclusão de vocês. E era isso que eu tinha pra dizer. Tomem cuidado com as suas promessas, continuem lendo, escrevendo e fiquem com Deus. Até!